Eu sou a luz do mundo, capítulo 8 de João, a partir do verso 1. Podemos ler? A minha versão aqui, vou ler na versão NVT, nova versão transformadora. Pode estar um pouco diferente da sua, mas acompanhe comigo, por gentileza, com a leitura da sua Bíblia. Diz assim: Jesus voltou ao Monte das Oliveiras, mas na manhã seguinte, bem cedo, estava outra vez no templo. Logo se reuniu uma multidão, e ele se sentou e a ensinou. Então os mestres da lei e os fariseus lhe trouxeram uma mulher pega em adultério e colocaram ela diante da multidão. Mestre, esta mulher foi pega no ato de adultério. Disseram eles a Jesus: a lei de Moisés ordena que ela seja apedrejada. O que o Senhor diz? Procuravam apanhá-lo numa armadilha, ao fazê-lo dizer algo que pudessem usar contra ele. Jesus, porém, apenas se inclinou e começou a escrever com o dedo na terra. Eles continuaram a exigir uma resposta, de modo que ele se levantou e disse: aquele de vocês que nunca pecou, atire a primeira pedra. Então inclinou-se novamente e voltou a escrever na terra. Quando ouviram isso, foram saindo um de cada vez, começando pelos mais velhos, até que só restaram Jesus e a mulher no meio da multidão. Então Jesus se levantou de novo e disse à mulher: onde estão seus acusadores? Nenhum deles a condenou? Não, Senhor, respondeu a mulher. E Jesus disse: eu também não a condeno, vá e não peques mais. Verso 12, Jesus voltou a falar ao povo e disse: eu sou, vamos ver, a luz do mundo. Se vocês me seguirem, não andarão no escuro ou em trevas, pois terão a luz da vida. Você pode dar glória a Deus pela palavra do Senhor? Aleluia. Quando a gente pensa em luz, de imediato a gente pensa em lâmpada, em vela, em sol. Quem aqui, vamos ver se você é da antiga, hein? Quem aqui já viveu no contexto de luz de vela? Não estou dizendo jantar com a mulher à luz de vela. Estou vendo aquele tempo que a luz acabava e tinha que acender, parecia pai de santo, acendendo um monte de vela para casa fora. Vela no banheiro, vela no quarto, vela não sei aonde. Quem aqui já passou por isso? Meu Deus, eu passei por isso demais. Vela para todo lado. E era bom ou era ruim, gente? Era bom ou era ruim? Ruim demais. Você ia procurar algo, tinha que sair com aquele negócio. Quando a vela não caía, né? Queimava o dedo da gente. Você tinha que ir para um lugar, carregava a vela. Ia para o outro, carregava. Porque a vela, por mais que ela emitia luz, ela não tinha poder o suficiente para poder iluminar todo o ambiente. Ela iluminava apenas uma parte do ambiente. E sabe, quando a gente fala de luz, né? Fiz questão de anotar aqui em 21/10/1879, um homem chamado, você vai lembrar-se dele, Thomas Edison. O que ele inventou? A lâmpada. Ele inventou a lâmpada. E quantas vezes ele tentou até que ele acertou? Quem se lembra? 999 vezes. E alguém diz: você errou 999 vezes. E ele disse: não, eu não errei 999. Eu aprendi 999 vezes formas de não fazer. Mas ele conseguiu, depois de tantas tentativas, ele conseguiu. Sabe o que isso tem a ver com a mensagem? Tem a ver que Jesus, ele não é uma lâmpada. Jesus não é uma vela. Jesus, ele vai categoricamente dizer no texto que ele é a luz do mundo. Ele é a luz do mundo. É isso que Jesus diz. E a luz, ela tem 3 funções primordiais na nossa vida. Primeira função, a luz traz notoriedade. Se a gente apaga todas as luzes desse ambiente, você não vai enxergar nada. Você não vai enxergar a cor da roupa que o irmão está, os detalhes, né,
do que o irmão está vestindo, o que tem nesse ambiente. Mas se nós, como a luz aqui está acesa, nós conseguimos ter notoriedade. É notório. Eu vejo que tem um ar-condicionado, eu vejo que tem umas placas ali, eu vejo onde é a saída, eu vejo os detalhes, porque a luz ela tem essa característica de trazer notoriedade. Mas a segunda característica da luz é guiar, ela nos guia. Lembra do exemplo da vela? A luz da vela vai me guiando, porque por mais que eu conheça a casa onde estou, eu posso errar, eu posso não me lembrar de onde está algo, mas a luz da vela, por menor que ela seja, ela tem a capacidade de me guiar, ela me guia. Jesus, como luz do mundo, ele também tem esse poder de trazer notoriedade, fazer a gente perceber coisas que a gente não percebia, fazer a gente ver a beleza das coisas, porque a luz dele não se manifesta apenas em um lugar, ela é a luz do mundo. Jesus, como a luz do mundo também, ele tem a capacidade de nos guiar, ele nos guia, ele nos direciona. Mas em terceiro lugar, a luz, ela tem a função de advertência, ela nos adverte. Essas são as três principais funções. Sabe, a primeira vez, abre a sua Bíblia comigo em Gênesis capítulo 1, verso número 3. A primeira vez que a Bíblia ela vai falar sobre luz, exatamente no livro do início, do começo, Gênesis capítulo 1, verso 3. E é ruim ficar sem luz, sim ou não, gente? É ruim demais, é ruim, a gente está sem luz. Olha o que diz capítulo 1, verso 3 de Gênesis 1:3, diz assim: então Deus disse, o que Deus disse? Haja luz. Mas antes de Deus falar haja luz, como era o mundo? Como que o mundo era? Versículo 1 diz: no princípio Deus criou céus e terra. O texto segue: a terra era sem forma e vazia, a escuridão cobria as águas profundas. Escuridão. Imagina você estar numa escuridão, imagina você estar num ambiente escuro. Meu Deus, é tenebroso. Quando a noite vai chegando, a gente começa a sentir medo, sim ou não, mano? O dia faz você andar com mais segurança, a noite não. A noite por si só já traz. Eu lembro que antes de ser crente, eu tinha um medo de negócio de espírito, de coisa, eu tinha um medo, mas depois eu perdi o medo, depois de crente, mas eu tinha um medo. Eu lembro que eu fui para a casa de um amigo, aquelas pessoas antigas de roça, que começam a contar aqueles contos que você sabe. O cara começou a falar: rapaz, eu andei na roça lá, e eu me deparei com um caixão, e o caixão abriu, e eu lá ouvindo, eu tinha que ir embora naquele dia. E eles tinham matado uma pessoa exatamente no lugar onde ia passar. Eu já fiquei pensando, falei: meu Deus, vai que a pessoa aparece para mim, e como é que eu vou fazer? Meia-noite, meu amigo, pensa no homem que chegou em casa assim, numa velocidade. Eu parti numa disparada, porque a noite é tenebrosa, traz medo, lugar escuro, escuridão, traz medo. E olha, Deus ele olha para a terra e vê uma escuridão, e na escuridão a gente não consegue ver nada, não consegue ver beleza, não tem nada. Olha aí, olha aí, você não consegue. O pessoal pensou: Jesus está voltando. Não foi combinado isso, irmão. Uma salva de palmas, meu assistente. Depois eu pago seu frango lá. Mas não tem luz, escuridão, é triste demais. É triste demais. Mas o que o Senhor faz? Olha o que diz o verso 3. Deus disse: haja luz, e houve luz. E Deus viu que a luz ela era boa, e Deus fez separação entre luz e escuridão. Então vai ter noite e vai ter dia. Deus separou, Deus trouxe luz, sabe? Deus trouxe luz. Agora volte para o texto que nós lemos, porque eu fiz questão de ler o texto com você a partir do verso 1. Você vai ver que Jesus aqui, ele está em um dado momento do seu ministério, e os mestres da lei, os fariseus, eles disseram: nós temos que pegar Jesus de algum jeito. Aí eles pegaram uma mulher no ato do adultério. Gente, as mulheres podem dar glória a Deus, que naquela época você sofria igual, tudo era mulher. Vê que o homem não está aqui, o homem não está, mas a mulher está.
Cadê o homem? Mas a mulher está lá. Trouxeram a mulher, pegou em ato de adultério. E eles vêm maquinando, conversando e pensando: olha, é o seguinte, pouco importa para nós se essa mulher morra lá, seja apedrejada, vocês matam ela, nós temos que pegar Jesus de algum jeito. E eles chegam e disseram o seguinte: vamos falar o seguinte para ele: Senhor, nós pegamos essa mulher aqui, e na lei de Moisés manda que ela seja apedrejada. Se ele falar que não, ele está contrariando a lei. Se ele falar que sim, ele está contrariando os princípios dele, porque ele ensina sobre amor, ele ensina sobre perdão. Então na cabeça deles, eles pensavam: pegamos ele de qualquer jeito, não tem escapatória para ele. Só que você já ouviu a história do sábio, do rei sábio? Já ouviu essa história? Os homens chegaram lá e falaram: nós temos que pegar esse homem de qualquer jeito, nós temos que pegar esse rei. Aí eles pegaram um pássaro, colocaram um pássaro na mão e disseram assim: nós vamos chegar lá, eu vou chegar com o pássaro, vou colocar o pássaro dentro da minha mão, vou ficar com a minha mão para trás, e eu vou perguntar para o rei: como que o pássaro está? Se ele está vivo ou se ele está morto? E se ele falar que está vivo, eu mato ele, eu aperto ele e o mato. Se ele falar que está morto, eu abro a minha mão e o solto. Pegamos ele. Pois bem, eles maquinaram isso e foram. Quando chegaram lá, e diz: ó sábio rei, diga para mim, se esse pássaro que está em minhas mãos está vivo ou está morto? E o sábio disse: a resposta está nas suas mãos. É você que decide se ele vive ou se ele morre. Olha que sabedoria. Esses homens, eles foram lá também querendo pegar Jesus de alguma forma. Sabe, a primeira coisa que a gente olha no texto Jesus vai falar sobre a luz do mundo, mas a primeira coisa que a gente olha no texto é a obscuridade do pecado. Qual que é o pecado em si? Primeiro, o pecado dos homens, mas também um pecado que eles colocam aqui em evidência, que é o adultério. Sabe, um pecado que muitas vezes, como nós vimos aqui no texto, ele estava sendo cometido à luz do dia. Mas olha que interessante, Jesus, há um tempo atrás, no seu ministério, ele disse assim: olha, na lei, diz que se um homem toma uma mulher do seu amigo, uma mulher casada, deita-se com ela, ele comete adultério. Mas eu vos digo, se um homem olhar para uma mulher, e ele a desejar no seu coração, ele já cometeu adultério. Ele nem precisa deitar com ela, só olhar e desejar a posse dela. Nossa, que mulher, eu quero essa mulher, eu quero esse homem, já cometeu adultério. O que o texto está nos mostrando? A obscuridade do pecado. O mesmo pecado que pode ser cometido do lado de fora, vamos dizer assim, é o mesmo pecado que pode ser cometido do lado de dentro, na mente, nos desejos internos do nosso coração. O que Tiago vai dizer lá, de onde surgem as guerras, as brigas, as contendas, senão de dentro do próprio coração do homem. Jesus, ele traz o olhar para dentro de nós, sabe, e aquela mulher é surpreendida em adultério, ou seja, como é obscuro, ela foi surpreendida, ela não esperava aquilo, e ela foi surpreendida porque ela fazia às escuras, ela fazia no meio da escuridão, em trevas. Esse é o sentido do pecado. O pecado quer esconder, o pecado é obscuridade, o pecado, ele não quer ser colocado diante da luz, porque a luz o revela. Mas olhando a um outro ponto, a gente vê os fariseus e os mestres da lei, e a gente pode chamar os fariseus e mestres da lei de luz ofuscada. Sabe, uma luz ofuscada, a luz que expõe. Ou seja, olha o que esses homens fazem. O texto vai dizer que eles pegam aquela mulher e eles colocam aquela mulher diante da multidão, diante de todos. Sabe, uma luz ofuscada, homens que olhavam somente para eles mesmos. Sabe, homens que eles queriam muito ser rigorosos com a lei, mas que não olhavam para o pecador. Pouco se importavam para o pecador. E Jesus está falando: essa luz de vocês é uma luz ofuscada, vocês não entenderam de fato o Evangelho. Vocês têm a letra na cabeça, mas vocês não têm fogo no coração. Vocês estão cheios da lei, mas vocês não têm amor pelo próximo. E Jesus vai mostrar isso exatamente aqui nesse texto.
Ele vai nos revelar isso. Mas eu quero falar com você 3 coisas muito importantes. Primeira dela, anota aí, sobre Jesus ser a luz do mundo. E você vai dizer comigo, 1, 2, 3, diga assim: Jesus é a luz entre as luzes. Diga assim: ninguém ofusca o brilho de Jesus. Ninguém consegue ofuscar. Ele é a luz entre as luzes. Olha o que o texto diz, que Jesus falou. Vamos agora para a declaração de Jesus, capítulo 8, verso 12. Jesus diz: eu sou a luz do mundo. Ele não está dizendo que é a luz de um bairro, ele não está dizendo que é a luz de Jerusalém, ele não está dizendo que é a luz de Israel, ele está dizendo que é a luz do mundo. A palavra mundo aqui é o mesmo texto que está lá em João capítulo 3, cosmoi, cosmos no grego, significa todo o cosmos, toda a criação, todo mundo. Jesus é a luz que ilumina a todo mundo. Jesus é a luz que ilumina todos os cosmos, a todo homem, a toda mulher, a todo contexto. Não há um canto da cidade, um canto da casa, que ele não seja a luz, que ele não veja, que ele não sabe o que está acontecendo. Ele é a luz do mundo. É isso que Jesus declara. Jesus é a luz principal, Jesus é a luz central, Jesus é a luz que ilumina todo mundo, e é por meio dele que nós conseguimos ter alguma clareza. Ele traz luz, sabe? E a metáfora da luz, ela nos leva a algumas lições. A primeira dela é: a luz é símbolo da verdade. Diga comigo: a luz é símbolo da verdade. Símbolo da verdade. A Bíblia diz que o mundo jaz do maligno e o diabo é o pai da mentira. Todo tipo de engano, irmão, é feito na luz ou na obscuridade, nas trevas? Nas trevas. Tudo é na escondida. Só que a luz traz a verdade. A luz, ela é símbolo da verdade. O diabo é um reino de mentiras, mentiras filosóficas. Mas o reino de Deus é um reino de luz. A verdade é luz. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não podem prevalecer contra a luz. O mal nunca vai vencer o bem, meu amigo. Pode até aparentemente vencer. Meu irmão, você não gosta de ler Apocalipse? Apocalipse não é um filme de terror. Apocalipse é contando para mim e para você: eu sei o final da história. Cristo venceu, a igreja venceu, o diabo foi vencido, e nós somos mais que vencedores. A luz é símbolo da verdade, mas também a luz é símbolo da pureza. A luz é símbolo da pureza. Sabe, as trevas fazem referência a tudo aquilo que é imundo, que é sujo. Eu não sei se você já ouviu, mas, por exemplo, eu vivi um pouco nesse contexto, porque meu padrasto, ele era de matriz de Umbanda, essas coisas malucas aí. Mas existe um espírito que eles categorizam como Maria Mulambo. Sabe isso? Maria Mulambo. O que é isso? O lugar que você chega, no ambiente que você chega. Eu fui numa casa, nós fizemos, me chamaram, passou até uma mulher endemoniada. Falou demônio, me chama. Gente, expulsa aí. Aí vai eu na casa da mulher. Cheguei na casa da mulher, irmão, sem brincadeira, uma montoeira de sujeira. Roupas mais ou menos, não sei se desse tamanho, mas pelo menos aqui, empilhadas para todo lado, na cozinha, no quarto, vasilha no chão, tudo sujo. Sabe, espíritos malignos estavam ali. O diabo, ele está na sujeira, ele gosta disso. Um lugar sujo, imundo, promíscuo. Olha o que o pecado faz conosco. O filho pródigo sai de casa, limpo, bonito, cheiroso, mas vai terminar a vida, quase termina a sua vida aonde? No chiqueiro, querendo comer bolota de porcos. Isso é o nível do pecado. Isso é o nível da obscuridade. Isso é o nível das trevas. Isso é o que o diabo faz conosco. O diabo nos humilha, nos leva a um lugar de escuridão, nos suja. O pecado nos suja, ele é promíscuo. Esse é o pecado. Mas o que acontece? A luz chega e vence as trevas. A luz chega e dissipa o mal, e vai embora, e daqui a pouco você recebe aquela luz, porque a luz é símbolo de pureza. Você é puro.
Você é limpo. Mas há uma terceira coisa, que a luz é símbolo de vida. Diga para quem está do seu lado: a luz é símbolo de vida. Olha que interessante, não existe vida sem luz, irmão. Por quê, pastor? O que acontece na terra, irmão, quando o sol aparece? O que acontece? Quem já estudou aqui? A fotossíntese. Se não tiver sol, não tem fotossíntese, não tem vida. Um planeta onde você só tem noite, não tem luz, não tem nada, não tem vida. Aí a gente começa a pensar o seguinte: como há vida em outros planetas, se Deus, Ele fez o sol e a lua, Ele fez algo para estar durante o dia, algo para estar durante a noite, que gera vida. Ele faz a fotossíntese, sabe? Não haveria planta sem a fotossíntese. E se não há planta, não há oxigenação. Sem oxigenação, o que aconteceria? Nós morreríamos. Não tem vida. Sabe o que a gente aprende aqui? Cristo nos dá vida. Cristo nos traz vida. Cristo nos dá oxigenação. O pecado, ele nos destrói, mas Cristo traz vida ao mundo por meio dele. Sabe, Cristo, ele traz vida a nós. A gente só tem vida por causa de Cristo, porque Ele é a luz que nos dá vida, nos traz oxigênio. Mas em quarto lugar, a luz é símbolo de alerta. A luz é símbolo de alerta. Quando você está andando nas estradas, você vê lá o chamado olho de gato. Tem lá um brilhozinho, não tem? Aquilo lá é para você ficar atento. Você anda, tem um farol, o farol está lá, está no verde, vai para o amarelo, opa, vai chegar no vermelho. O que é? Advertência, cuidado. Se passar, você corre o perigo de abrir um de lá e... advertência. Lá no Éden, Deus colocou uma luz de advertência para o homem. Olha, aqui você pode, ali você não pode. E esses dias, olha o que é uma heresia, irmão. A heresia é isso aqui, ó. Esses dias eu vi uma pessoa, um pastor aí na internet, acho que do Voz da Verdade, falando: para que Jesus colocou aquilo lá, você sabia que o homem ia pecar? Jesus foi tolo. Olha, isso é heresia. Porque, irmãos, o que Deus estava fazendo ali é mostrando para nós a corrupção do nosso coração, mesmo que ainda nós não tínhamos cometido pecado. Ele está mostrando para nós que o ser humano por si só não consegue ser salvo. Ele precisa de um mediador, ele precisa de Cristo. Isso é heresia. Isso é eu dizer que eu não preciso de Jesus, ou que Jesus fez algo que não deveria ter feito. Sabe, mas Jesus, o símbolo, um dos símbolos da luz é alerta. Ele está nos trazendo alerta para nós. Então Jesus é a luz entre as luzes. Mas em segundo lugar, Jesus é a luz que nos guia. Olha o que diz o texto, verso 12 do capítulo 8. Jesus voltou a falar ao povo e disse: eu sou a luz do mundo. Se vocês me seguirem, não andarão no escuro, não andarão em trevas. Se vocês me seguirem, vocês não vão andar em trevas. Sabe, os mestres da lei, os fariseus, eles seguiam o caminho da lei. Tanto que eles estão aqui pontuando ao próprio Jesus, dizendo: nós pegamos a mulher em ato de adultério, e na lei de Moisés diz que ela tem que ser apedrejada. Eles seguiam o caminho da lei. A rigorosidade da lei impediam esses homens de seguir um caminho mais excelente, que é o caminho de Cristo. Os homens estavam mais apegados ao sábado do que alguém se perder no sábado. Jesus está dizendo: gente, vocês estão dando mais valor para o sábado não tem nada a ver. Eu criei o sábado por causa do homem, mas vocês estão se apegando tanto ao pé da lei, vocês não estão entendendo. O homem é mais importante que o sábado. Mas os homens estão apegados à lei, sabe? Porque seguir a Jesus sempre foi um caminho de renúncias. Seguir a Jesus sempre foi um caminho de renúncia. E a maior renúncia que a gente deve fazer é a renúncia do eu, é renunciar a nós mesmos. Inclusive esses homens deveriam renunciar ao seu achismo. Não, está certo da minha forma, do meu jeito. Eu estou na lei de Moisés. Mas quem era maior que Moisés ali? Cristo. Quem deu a lei para Moisés? Cristo. E eles estão dizendo: Moisés é maior do que o Senhor.
Moisés é maior. E quem deu a lei no monte? Cristo. Mas esses homens estavam presos naquilo. Eles precisavam renunciar. Sabe, esses homens, eles tinham a lei na cabeça, na ponta da língua, mas eles não tinham a luz do amor, da compaixão, do perdão. Às vezes a gente tem a lei na cabeça, na ponta da língua. Às vezes a gente tem texto bíblico, tem versículo, a gente sai condenando um monte de gente, mas a gente não tem amor pelas pessoas, não sabe amar o ser humano. Sabe, Jesus está nos ensinando aqui, dizendo: não, vocês têm a luz da lei, mas vocês não têm a luz da vida. Vocês têm a luz da lei, mas vocês não têm a luz da palavra, do perdão, do amor, do caminhar mais uma milha. E aqui eu aprendi algumas coisas. Primeiro, com relação a esse texto, Jesus, a luz que revela nossas motivações. Aí eu quero que você leia a Bíblia comigo agora. Vamos para a Bíblia. Vamos para a Bíblia. O verso de número, deixa eu pegar o verso número 6. Procuravam apanhá-lo numa armadilha, ao fazê-lo dizer que algo pudesse usar contra ele. Qual era a motivação daqueles homens? Pegar Jesus em alguma coisa. A luz que é Jesus revela as nossas motivações. As motivações, presta atenção, as motivações desses homens não eram proteger a lei, eles não estavam preocupados com a lei de Moisés. Eles não estavam preocupados com a lei que foi escrita lá atrás. Eles estavam preocupados em pegar Jesus. Eles estavam preocupados em desacreditar o Cristo. Eles não estavam preocupados com a lei. Eles usaram a lei como um subterfúgio, como um ponto de partida, como um meio para chegar até Jesus. Na verdade, o que eles queriam é incriminar Jesus, é incriminar ele de alguma forma. Eles não estão preocupados com lei. E às vezes nós usamos a luz da lei para infringir a própria lei, porque aqueles homens estão trazendo aquela mulher, estão dizendo: na lei de Moisés diz que ela tem que ser apedrejada, mas e na lei de Jesus? Ame ao próximo como a ti mesmo. A gente infringe uma lei com outra lei. Esses homens, eles chegam diante de Jesus, e a luz que é Jesus revela as motivações. Sabe, quando nós estamos diante de Deus, as motivações do nosso coração são reveladas. Ele é a luz que revela, Ele é a luz que nos mostra. O salmista disse: Senhor, olha para dentro de mim e vê se há um caminho mau, porque às vezes nem eu sei que dentro de mim tem um caminho mau. Às vezes eu nem sei, eu estou cego. E aí o salmista está orando dizendo: Senhor, me mostra se há algum caminho mau, porque somente Jesus, a luz, pode nos revelar as nossas motivações. Às vezes eu estou indo para o Instagram fazer alguma coisa, eu estou postando alguma coisa, qual que é a minha motivação? Às vezes você chega na igreja, tem 10 pessoas, você não faz um post, mas você chega numa que tem 3 mil, aí você faz questão de filmar: onde eu estou, qual a motivação? A luz que é Jesus revela as motivações do nosso coração. Mas acima disso, Jesus é a luz que confronta nossos pecados. Vamos comigo para o versículo 7. Olha o que diz o texto: eles continuaram a exigir uma resposta, de modo que ele se levantou e disse: aquele de vocês que nunca pecou, atire a primeira pedra. Sabe, Jesus não se deixa limitar pelo interrogatório dos homens. Jesus é a luz que confronta os nossos pecados. O que o Evangelho faz conosco, irmão? O Evangelho primeiro confronta para nos confortar. O Evangelho nunca te conforta primeiro, ele te confronta. Não existe esse Evangelho papinha que a gente está vendo: Deus é amor, Deus te ama. Sim, Ele te ama muito, sim, mas você tem que consertar a sua vida aí. Tem como você estar na igreja, estar no mundo, estar aqui lendo a verdade de Deus, mentindo lá fora. Não tem como você estar com negociata por trás. Não tem como a gente viver uma vida dúbia, porque Jesus é a luz que confronta os nossos pecados. Ele vai confrontar. Sabe, Jesus confronta com a própria verdade, com a verdade da palavra. Olha o que diz 1 João, abre sua Bíblia, 1 João capítulo 1, verso número 8. Está lá para o final da Bíblia. Abre lá, 1 João capítulo 1, verso número 8, André, por gentileza. 1 João capítulo 1, verso número 8. Olha o que diz o texto:
Se afirmamos que não temos pecados. Vamos ler um versículo antes, para a gente entender melhor. Mas se vivemos na luz, como Deus está onde? Na luz. Então se Deus está na luz, eu tenho que viver na luz. Se eu vivo na luz, nós temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, vai nos purificar todo pecado. Se Deus está na luz e eu estou nas trevas, fazendo coisa na obscuridade, tramando alguma coisa contra alguém, eu não estou na luz, eu não estou na verdade de Deus, eu estou na mentira, estou no engano do diabo. Aí eu não tenho comunhão, a comunhão é quebrada, não há comunhão, e o sangue de Jesus não vai nos purificar de todo pecado, porque eu não estou na luz. E olha o que diz o verso 8: se afirmamos que não temos pecados, enganamos a nós mesmos, e não vivemos na verdade. Agora, presta atenção, de que luz Jesus está falando? Ele está falando da luz literal? Não, ele está falando da luz da palavra. A palavra é a nossa luz. A palavra nos purifica, a palavra nos alimenta, a palavra mostra quem nós somos. Irmãos, preste atenção, diga para esse irmãozinho que está do seu lado, eu sei que você não gosta de fazer isso, mas faz. Diga para ele: meu irmão, eu tenho uma notícia para te dar. Você não é bom, você é um miserável, um pecador, e carece da graça de Deus. Eu não sei qual teólogo disse isso, mas eu ouvi isso. Ele disse assim, não sei se foi Agostinho, mas isso aqui é bom que você postar até no Instagram. Ele disse assim, se Deus tirar a mão de cima de nós, a gente senta no colo do diabo e chama ele de pai. Se Deus tirar a mão de cima de nós, a gente senta no colo do diabo e chama ele de pai. Nós somos corruptos, nós temos inclinação para o mal. Vou te dar um exemplo. Deixa você estar numa festa. Esses dias eu vi isso acontecendo. Você está numa festa, daqui a pouco chega alguém e fala: fulano bateu no seu filho. Quem bateu? A gente já muda, a gente já está partindo para porrada. Alguém fecha a gente no trânsito. O trânsito é o lugar que a gente mais fecha no trânsito. Ô filho de Faraó, incircunciso. Olha como, aí daqui a pouco você fala: meu Deus, que eu fiz isso, que eu falei assim, que eu agi dessa forma. Olha como que a gente é mau. A gente vê algo na televisão, a gente vê alguma coisa acontecendo, e a gente fala: se fosse comigo, se fosse com a minha família, eu estraçalhava, eu arrebentava tudo. Olha como é o nosso coração. Sabe, Jesus vai nos confrontar, irmãos. Ele nos confronta. Jesus não proibiu os homens de executar a sentença. Ele não proibiu. Ele disse: vocês estão proibidos. Não, ele não proíbe. Mas ele leva aqueles homens na luz da reflexão. Ele quer levar aqueles homens a pensarem. Sabe-se lá o que Jesus está escrevendo lá, mas ele está escrevendo na terra. E ele vai levar aqueles homens a uma reflexão. Mas a mesma luz que nós estamos falando, que é a luz que nos guia, que revela nossas motivações, que confronta os nossos pecados. Em terceiro lugar, Jesus é a luz que nos mostra que todos nós somos pecadores, irmãos. Por isso você não pode idolatrar pastor, você não pode idolatrar prefeito, presidente, você não pode idolatrar ninguém, você não pode colocar ninguém no seu coração. O seu coração já tem um dono, já tem um lugar, se chama Cristo Jesus, e ninguém pode receber este lugar a não ser Ele, porque somente a Ele a honra, a glória e o louvor pelos séculos dos séculos. Todos nós somos pecadores. Se a gente entendesse isso, a gente se frustrava menos. Se a gente entendesse que o Tiago é podre, que o Tiago é mau, que o Tiago carece da graça de Deus, e que se não for Jesus, a gente faz tanta coisa. Irmãos, eu posso te falar aqui, quem já estudou aqui seitas e heresias, a gente estuda isso no seminário. Eu posso citar várias seitas aqui. Posso citar o caso de Jim Jones, que matou mais de 900 pessoas, pastor, mais de 900 pessoas. Levou o povo para um lugar e cometeu suicídio coletivo, matou os outros, e depois deu um tiro na sua própria cabeça. Um homem que pregava, um homem que estava lá pregando, eloquente,
Sabe, esse é o problema que nós estamos falando aqui nos domingos, da idolatria. Então nós temos que abrir os nossos olhos, porque Jesus nos mostra. Olha o verso número 9, volta comigo lá no texto, olha o verso número 9, no verso número 9 diz assim, ó, do texto que nós lemos: quando ouviram isso, foram saindo de cada vez, começando pelos mais velhos, até que só restaram quem? Jesus e a mulher no meio da multidão. Aqueles homens chegaram com uma acusação. Eles estavam ali acusando aquela mulher, dizendo que ela foi pega em ato de adultério. Mas eles saíram dali também com acusação. Eles chegaram ali para condenar a mulher e saíram condenados. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para a nossa igreja. Eu tenho pensado nisso, refletido isso a cada dia. Preocupe-se mais com a sua vida e deixe a vida do outro para lá. Porque daqui a pouco o outro é salvo, você vai para o inferno. Você está tão preocupado. Jesus disse isso: preocupe em tirar o cisco do teu olho, em tirar o problema de você. Alguém chegou, ó, o irmão fulano de tal, deixa o irmão para lá. Eu não sou juiz dele. Deixa ele para lá. Porque daqui a pouco a gente está resolvendo o problema dos outros, e a nossa vida está toda arrebentada, e a gente perdendo a nossa salvação. Para quem é calvinista, não sei, mas deixa para lá. Esse é outro caso. Todos somos pecadores. Os mestres da lei, os fariseus, eles pegaram a mulher em ato de adultério. O famoso pulo do gato, se fosse aqui no Brasil, né? Pegamos no pulo do gato. Se fosse a Bíblia traduzida no Brasil, estava alguém, pegamos no pulo do gato. Estava lá, pulo do gato. Mas Jesus, que é a luz, revelou os pecados internos de estimação dos homens. Às vezes a gente está aqui condenando alguém, e Jesus está olhando e falando para você: só um monte de pecado interno que você tem, aquela pornografia que você não para de acessar toda hora lá. E ser preocupado com a vida do outro, ser preocupado com a mulher que foi pega em adultério, ser com a mente toda bagunçada. E Jesus está falando: peraí que eu vou ter que dar uma lição nesses homens. Aí Jesus diz assim: olha, é o seguinte, vamos resolver esse problema. Quem de vocês aqui não tem pecado? Ele está dizendo que nunca pecou. Olha, ele não joga no passado. Ele está dizendo: quem de vocês não tem pecado, pode pegar a pedra aí, ó. Eu autorizo vocês a apedrejar ela. Olha o que é que diz o texto. Vamos voltar para o texto? Quando ouviram isso, verso 9, foram saindo um de cada vez, começando pelos mais velhos. Em outras traduções vai dizer assim, ó, até os mais jovens, os mais moços. Não ficou ninguém, todo mundo foi embora, porque todos tinham pecado. Eu imagino os camaradas lá pensando: rapaz, comprei e não paguei, menti, adulterei na mente, eu não posso lançar a pedra, eu tenho que ir embora. O outro pensando, o outro pensando, o outro pensando, e vai todo mundo, não fica ninguém. Ao ponto de ficar somente Jesus e a mulher, porque Jesus, a luz, mostra que todos nós somos pecadores. Aqueles homens vieram para condenar e acabaram sendo condenados, porque a luz da verdade não passa pano nem para mim, nem para qualquer bispo, pastor, apóstolo, ou qualquer autoridade. Pode ser mestre da lei, pode ser fariseu, pode ser o que for. Ele diz: vocês também estão cheios de pecados, vocês não têm autoridade para lançar a pedra nela. E esse exame é o exame da autoconsciência. É o exame da autoconsciência. Então, irmãos, faça um exame da autoconsciência. Pense em você. Jesus está voltando, meu irmão. Ele está aí. Pense na sua vida. Porque um dia que você fechar os olhos aqui, eu fechar os olhos aqui, presta atenção nisso, acabou, filho. Não tem mais como voltar atrás. Não adianta acender vela para você, fazer missa do céu. Acabou, não existe isso. Acabou. Ao homem está sujeito a morrer uma única vez, vindo depois disso o juízo. Jesus deixa a parábola do rico e Lázaro, está lá dizendo para a gente. O cara está dizendo: não, deixa eu voltar lá e pregar para minha família. Se não creram nos profetas, vão crer em você. Acabou. O cara está no tormento. Acabou, irmão. Já parou a pensar nisso?
Todo dia que eu penso na morte, que eu penso nessa coisa, eu fico, meu Deus, eu fico alarmado. Eu luto mais ainda pela minha salvação, pela minha santificação, porque o negócio não é brinquedo, não. A gente precisa ter a luz de Deus todos os dias, nos lembrando de quem nós somos, vendo o que a gente precisa aceitar, o que a gente precisa corrigir na nossa vida, o que a gente precisa ajustar. Ele é a luz que nos guia. Mas por fim, por último, eu quero ler com você o texto final. Jesus diz no verso 12, no final ele diz: olha, se vocês me seguirem, não andarão no escuro, pois terão a luz da vida. Quem aqui tem a luz da vida? A luz da vida está em nós. Nós temos a luz da vida. Em terceiro lugar e último lugar, Jesus é a luz da vida. O que Jesus está querendo dizer? Ele está dizendo assim: a lei gera morte. Irmão, nenhum de nós aqui, pela lei nós não conseguiríamos ser salvos. Era muita coisa para fazer. Tropeçasse uma vírgula da lei, acabou, perdeu tudo, zerou a vida, começa tudo de novo. Pela lei ninguém é salvo, é pela graça de Deus. Isso não vem de vós, ainda é dom de Deus por nós. Jesus é a luz da vida, porque ninguém pode ser salvo. Romanos capítulo 3 verso 20 diz que o homem não pode ser salvo mediante a lei. A gente não consegue ser salvo. Jesus é a luz da vida. A mulher estava afundada em trevas, obscuridade, adultério, sabe, até que ela tem um encontro com Cristo, a luz da vida. Eu quero liberar uma palavra sobre nós aqui nessa noite. Eu tenho uma boa notícia para você, sabe, eu tenho uma boa notícia para te dar. As trevas podem produzir morte, mas a luz da vida, a verdade da palavra de Deus, ela produz vida na nossa vida. Ela nos transforma, ela nos muda, ela nos orienta, ela trabalha em nós de uma forma muito especial. Aleluia, aleluia. O Salmo de número 119, verso número 105. O que é essa luz, pastor? O salmista vai responder: tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. É a palavra de Deus, é a palavra da verdade, é as escrituras, a palavra do Senhor que nos muda, que transforma a nossa história. Agostinho, conhecido como Agostinho de Hipona, um grande teólogo, se converteu lendo as escrituras. Martinho Lutero colocou 95 teses lá na Porte Wittenberg. Quando leu um trecho das escrituras, ele falou: isso está errado. E ele bate frente com a igreja católica: está errado. Venda de indulgência, é isso, é aquilo. Pai, 95 teses, prega na porta, porque leu a Bíblia. O que muda você, irmão, não é as pregações que a gente está ouvindo aí. Eu estava pregando agora num culto e eu falei: pastor, qual o tema? Ele disse: o evangelho da igreja. Ok, o evangelho da igreja. Que evangelho nós temos ouvido? O que é mais difícil, irmão, fazer, construir uma casa ou reformar a casa? O que é mais difícil? Construir ou reformar? Reformar, não é? Quem já trabalhou com reforma sabe. Construir uma ideia não é tão difícil. Reformar o que foi construído na mente de alguém é muito difícil. Por isso eu aceito o que um teólogo diz: pior do que não pregar o evangelho é pregar o evangelho errado. Porque muitas vezes a gente está ouvindo palavras que não são o evangelho. A gente está ouvindo coisas, como eu já disse aqui na igreja uma vez, que está saciando a nossa fome, mas não está nutrindo o nosso corpo. E eu quero acreditar e creio nisso. Vai chegar um tempo, não vai demorar muitos anos para isso acontecer. Se eu não estiver aqui, você vai mandar um WhatsApp para mim lá no céu: tanto pastor, o que você falou lá aconteceu. As pessoas vão começar a sair de igrejas que estão dando papinha, que estão dando comida, está saciando, mas não está nutrindo as pessoas, porque as pessoas vão sentir, irmão, fome da palavra de Deus. É somente a palavra que vai saciar, nutrir o seu corpo, a sua mente, o seu espírito, e vai te preparar para a batalha. Não tem outro evangelho, não tem outra Bíblia.
Paulo disse: se desce um anjo aqui, vem do céu e pregue um evangelho que está fora desse evangelho, lança fora, considere anátema, porque isso não é o evangelho. Tudo que nós precisamos saber sobre Jesus está aqui, ó. A gente não precisa de mais uma revelação, a gente só precisa da palavra. Tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. A verdade é luz, e o pecado é trevas na nossa vida. O pecado deixa a gente escondido. Eu lembro quando eu estava começando aí na igreja, aí eu vivi uma vida de pecado. Eu vivi uma vida de pecado terrível, terrível, terrível. Aí o que eu fazia? Eu sentava lá no último banco, porque minha mãe me levava em umas igrejas, que era a igreja de profeta. Eu ficava, vai que aquela irmã tem uma palavra para mim, eu vou ficar por aqui. O pecado nos esconde, o pecado nos dá medo. Mas quando você anda na luz, você não tem medo. Quando você anda na luz, você anda livre. Oh, aleluia. Quando você vive no crime, quando você vive nesse contexto imundo, lá no Espírito Santo tem muito isso, aqui também deve ter, mas às vezes você não podia ir num bairro de alguém. Você andava na rua, você andava assim, ó. Porque você vive nas trevas. Tem algo oculto, tem algo escondido, e você fica ali. Mas quando você anda na luz, você anda à vontade, você anda tranquilo, você anda livre. Você é livre, porque você foi liberto do pecado. A luz, ela traz clareza. O pecado, ele é uma imagem embaçada, você não consegue ver direito, você não consegue ver beleza em nada, mas a luz revela clareza na sua vida, muda a sua história. Eu quero fazer uma pergunta: quantos aqui foram transformados pela luz, que é a palavra de Deus? Você pode dar um glória ao nome de Jesus, você pode exaltar ao nome de Jesus nessa noite, com palmas, com júbilo, com glória, com aleluia. Você recebeu a luz de Cristo. E não há mais condenação para quem está na luz. Não há mais. Alguém chega e diz: olha aquele pecado. Ih, meu amigo, que pecado? Que já foi. Eu estou na luz, eu não tenho nada mais para esconder. Eu estou na luz, não há mais condenação. Sabe, os homens não puderam condenar a mulher. Eles não puderam, porque eles mesmos estavam sofrendo condenação na mente. E eu quero finalizar dizendo para você: a verdade de Cristo, Ele trouxe luz sobre o pensamento dos homens. Que a verdade de Cristo traga luz sobre você. O louvor pode vir. Que a verdade de Cristo traga vida a você, como a mulher que estava lá recebendo condenação. Mas a verdade de Jesus, olha que maravilhoso, olha que Jesus lindo, irmão. Ele diz assim: mulher, onde estão teus acusadores, mulher? Mulher afundada em trevas, em abismo, vergonha, sendo exposta lá. Aí Jesus diz: cadê os teus? Olha no meu rosto, mulher. Eu fico imaginando a cena: olha no meu rosto. Ela olha e diz: Senhor, não tem ninguém que mais. Ele diz: mulher, nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Somente a verdade pode nos libertar. Somente a verdade, que é a luz de Deus, pode trazer clareza na nossa mente. A condenação, a lei não pode. A lei nos afunda ainda mais. Mas a verdade da palavra de Deus diz para nós: vai, eu liberto você. Eu liberto você não dos homens, eu liberto você da sua escravidão, do seu pecado. Tem pessoas aqui nessa noite que só Deus sabe. Ele te libertou, Ele te tirou de um charco de lodo, Ele firmou os seus pés numa rocha, Ele te colocou de pé, Ele te deu uma nova vida, uma nova esperança. Ele te trouxe luz. Parece que não tem luz no fim do túnel, Ele disse: tem sim. Aleluia. Mas eu quero finalizar essa mensagem assim da melhor forma possível. Diga para quem está do seu lado: tem uma boa notícia para você aqui hoje. Diga aí, tem uma boa notícia para você aqui hoje. Tem uma boa notícia para você aqui hoje. Jesus não somente é a luz do mundo, mas Jesus também faz você ser a luz do mundo.
Pastor, onde está isso? Está lá em Mateus capítulo 6, verso 14. Jesus olhou e declarou dizendo: ei, eu não quero ser apenas a luz do mundo, porque um dia eu volto para o Pai. Mas Jesus diz aos seus discípulos: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Vocês são a luz. Eu estou dizendo, vocês são a luz do mundo. Eu estou dando autoridade para vocês serem a luz. Pode desligar aí, Alexandre. Jesus está dizendo para você: você não é uma lanterna, você não é a luz de uma lanterna, você está sendo feito agora com a capacidade de ser a luz do mundo. Então quero que você pegue seu celular. Pegue seu celular agora. Ligue a sua lanterna que está no seu celular. Ligue a sua lanterna no celular. E como um ato nessa noite declarativo no mundo espiritual, nós estamos dizendo: nós somos a luz do mundo. Nós não andamos mais em trevas. Nós não andamos mais com medo. Nós não andamos mais na mentira. Nós não andamos mais fugindo. Nós somos a luz do mundo. Jesus nos fez a luz do mundo. Vão e dê muitos frutos. Vão e ilumine essa terra. Vão e liberte os pecadores. Vão e traga vida aonde há morte. Traga vida aonde há esperança. Traga vida aonde há dor, aonde há sofrimento. Vocês são a luz do mundo. A luz do mundo. A esperança, a esperança, a esperança. Eu faço vocês serem. Eu faço vocês serem a luz do mundo. Aleluia. Aleluia. Declara para 2 ou 3 aí. Diga para essa pessoa: eu quero ministrar sobre a sua vida. Eu quero declarar que aonde você chegar, você vai transmitir a graça de Cristo, o amor de Cristo, a bondade de Cristo. Vai irradiar de você uma luz. Vai sair de você uma luz. As pessoas serão alcançadas por essa luz. Eles já não olharão mais para você e verão trevas. Não, eles olharão para você e verão luz na sua vida. Luz, luz. Eles vão olhar para você e vão ver a graça de Jesus sobre você. Eles vão olhar para você e não vão ver o seu rosto, vão ver o rosto de Cristo. Vão ver as palavras de Cristo. Vão dizer: você parece com Ele, você fala como Ele, você vive. Eu li sobre Ele na palavra e você parece como Ele. Você é a luz. Vá, não tema as trevas, não tenha medo das trevas, não tenha medo do inimigo, não tenha medo, porque a luz do mundo está em você. Cristo está em vós, a esperança da glória está em você. Por isso nessa noite eu quero te convidar. Você pode desligar o seu celular, a sua lanterna, e você pode pegar agora a ceia. Pode ligar a luz, por gentileza. E nós vamos fazer isso, porque um dia a luz do mundo foi na cruz do Calvário. Se você não pegou o cálice da ceia, levante a sua mão. Se você não pegou o cálice da ceia, levante a sua mão. E nós vamos fazer agora esse momento tão especial, a ceia do Senhor. A ceia do Senhor. A ceia do Senhor. Você tem aí nas suas mãos 2 elementos. Você tem um pão, um fragmento de pão, e você tem um suco de uva. Você tem o pão em que Paulo escreveu aos Coríntios, dizendo que naquela noite, na noite em que foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isso é o meu corpo que é partido por vós. Faça uma oração de gratidão a Deus agora. Faça uma oração de gratidão a Deus. Eu queria que você fizesse 2 coisas nessa noite. Com esse pão na mão, fragmento de pão, você vai fazer uma oração de gratidão pelo pão terreno, pela provisão de Deus na sua mesa todos os dias, e pelo pão do céu, a palavra que te alimenta, que te fortalece.
momento que você terminar essa oração, você pode comer esse pão, como ordenou o apóstolo Paulo. À medida que você mastiga esse pão é triturado nos seus lábios, na sua boca. Foi isso que disse Isaías, o profeta. Ele foi moído. Sabe o que é moer? Você tem uma referência disso quando você vai no supermercado. Você fala, me dá uma carne moída, e o homem joga aquele pedaço de carne e moe aquilo. Jesus foi moído. Ele foi moído por nós. Ele foi o pão triturado. Ele foi moído naquela cruz do Calvário. Ah, mas foi muita dor, foi muito sofrimento. Ele foi moído. E tudo lutava para ele desistir. Tudo lutava para ele desistir. Mas no mesmo ambiente da ceia, ele disse, gente, eu não vou compartilhar só o pão não, eu vou compartilhar também aqui o vinho. Sabe, gente, isso aqui representa o meu corpo. Isso aqui representa o meu sangue. Sabe, gente, lá no passado vocês viviam da lei. Vocês tinham que matar animal. Perdão de pecado, mata animal, transfere pecado para animal, chama o sumo sacerdote, limpa a tenda, levanta a tenda, faz isso, faz aquilo, lei. Mas agora, gente, vocês não precisam mais fazer isso. Jesus dizendo, esse é o sangue da nova aliança, filhos. Esse é o sangue da nova aliança. É como se Jesus estivesse chamando você no altar e dizendo, deixa eu pegar a aliança antiga. Ele tira a aliança antiga do seu dedo. Ele tira aqui a aliança antiga do seu dedo. Ele diz, está vendo aqui essa aliança antiga, aliança feita na lei. Pela lei vocês não vão ser salvos. Pela lei vocês vão viver a vida toda matando animal. Nunca vão chegar à estatura de um varão perfeito. Eu troco aliança com vocês agora. Deixa essa aliança da lei aqui, e eu faço com vocês uma nova aliança agora no meu sangue. Então você vai fazer o seguinte, antes de você beber isso aqui, você vai compartilhar isso com alguém agora. Você vai compartilhar isso com alguém agora. Procure alguém nesse ambiente. Troque esse cálice com essa pessoa e libere uma palavra sobre a vida dela. Libere uma palavra sobre ela. Libere uma palavra sobre ela. Oh, aleluia. 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 Eu não sei você, mas todo dia a gente olha, sabe? Pode ficar à vontade, pode compartilhar. Sabe, todos os dias você entra no Instagram lá e você vê, fulano está precisando de sangue, fulano precisa de sangue, fulano precisa de sangue. Sangue representa vida, irmão. Vida. O sangue de Jesus, além de nos purificar de todo o pecado, trazer vida, ei, aleluia, Ele nos une. Aqui, você sabia que você é irmão em Cristo de Abraão, de Isaac, de Jacó? Eu nem sei que cor são os olhos dele, o cabelo, se é careca, se... eu não sei, mas eu sei que pelo sangue de Jesus ele nos ligou, aleluia! E naquele dia nós vamos chegar no céu, irmão, imagina isso, irmão. Chega no céu, tem francês, tem italiano, tem português, tem alemão, tem judeu, tem todo tipo de gente, povos, línguas, tribos e nações, todo mundo reunido para quê? Para um grande banquete. É o pai reunindo os filhos e dizendo, vem, nós vamos todos juntos agora sentar à mesa, nós vamos comer, nós vamos beber, porque agora já não há mais dor, já não há mais sofrimento, acabou